Oi pessoal, hoje nós damos continuidade à nossa série de vídeos sobre imunologia. O tema da aula de hoje, MHC. Mas o que é MHC? MHC, como a gente pode ver, é um complexo principal de histocompatibilidade, como o próprio nome diz, histocompatibilidade, compatibilidade celular. Mas o que isso significa? Elas vão ser proteínas que vão ser expressas na nossa membrana plasmática. Então, toda célula que possui núcleo vai expressar um MHC, certo? Mas para que ela vai servir? Vai servir para sinalizar alguma coisa para outras células, certo? Então, normalmente elas vão funcionar como uma identidade. Cada pessoa vai expressar um MHC diferente, que vai caracterizar o que é próprio e o que não é próprio do nosso organismo. Então, falando de transplante de órgãos, como isso funciona? Já que todo mundo possui um MHC diferente. Então, vai ser procurado um doador que tenha um MHC mais próximo possível do receptor. E normalmente essas pessoas que fazem transplante, elas tomam medicamentos imunossupressores, justamente por isso, para o nosso sistema imune não detectar, não destruir aquele órgão que foi recebido, certo? Então, quando a gente falar sobre compatibilidade, histocompatibilidade em transplante, a gente vai pensar em HLA, que é Human Leukocyte Antigen, certo? Mas no nosso caso aqui, a gente vai estar falando sobre imunologia, vai ser um pouco mais especializado. A gente vai falar sobre proteínas especializadas em apresentar antígenos. E para quem que eles vão apresentar esses antígenos? Nossas células vão apresentar para as nossas células de defesa reconhecerem. E quem vão ser elas? Os nossos linfócitos T. Aí a gente conhece dois tipos, CD4+, e o CD8, CD4+ helper e a CD8+ é a nossa citotóxica, certo? Então, quando a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre duas classes de MHC, a de classe 1 e de classe 2, certo? Olha aqui comigo, a gente tem o MHC1 e o MHC2, certo? Então, quando a gente falar de MHC1, o MHC1 ele vai apresentar patógenos intracelulares, aqueles que infectam as nossas células, certo? E para quem eles vão apresentar esses antígenos? Vai ser justamente para a nossa LT-CD8, que são as citotóxicas, certo? Então, o que ele vai acontecer? Ele vai infectar a nossa célula, ele vai colocar o seu material no nosso citoplasma. Esse material ele é composto de proteínas. Então, a gente tem uma organela chamada proteassoma. Esse proteassoma ele vai quebrar esse patógeno e ele vai transformar em pedaços nos epítopos, os famosos epítopos, certo? Já o MHC de classe 2, ele vai apresentar antígenos extracelulares. Se eles são extracelulares, como é que essa célula vai expressar esse antígeno na sua membrana? Ela vai fagocitar e então, pelo meio do endossomo, ele vai digerir esse patógeno e vai transformar, quebrar ele em pedaços, também nos epítopos. E esses epítopos que vão ser expressos no MHC nas nossas membranas celulares, certo? Então, a gente tem que observar e entender um pouco da estrutura desses dois tipos de MHC, certo? Vai ser uma estrutura que vai apresentar uma cadeia com dois domínios, domínio alfa e domínio beta, certo? A gente vê em azul aqui o alfa e em vermelho o beta. O MHC do tipo 1, que é patógenos intracelulares, ele vai ter no seu domínio alfa 3, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, contando da direita para a esquerda e para baixo, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E só um domínio beta, que vai ser beta 2, vão ser as nossas microglobulinas, certo? Já o MHC de classe 2, ele vai ser ainda mais fácil de memorizar, porque a gente vai pensar, MHC de classe 2, a gente vai ter dois domínios alfa e dois beta, certo? Aí a gente vai contar como? De cima para baixo, né? Do começo, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Mas como é que ele vai apresentar esses antígenos, esses epítopos, para as outras células reconhecerem? Justamente, a gente vai imaginar esses dois domínios com uma fenda aqui no meio, como se fosse uma mãozinha segurando esse epítopo, certo? Ele vai ter uma fenda nessa estrutura, onde ele vai ter o epítopo para ser apresentado para as nossas células de defesa, certo?
Então, gente, é isso. Agora a gente vai para os próximos vídeos, vão ser do processamento do MHC do tipo 1 e o MHC do tipo 2. A gente vai entender mais como isso funciona, certo? Então, se gostou, compartilha, salva e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Até a próxima!